Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Hermínio. Tá todo mundo aí? Parece. 7 pessoas. Vamos começar, né? Nossa aulinha aqui de farmacognosia. Farmacobotânica e farmacognosia. Bom, uma disciplina de 8 unidades só, né? Então nós teremos provavelmente 4 unidades para a prova de A1 e 4 unidades para a prova de A2. Nós já tivemos 3 liberações de unidade, né? Até dia 22 do 3 aí, que na segunda-feira foi a terceira. Devemos ter mais uma. Deixa eu ver no calendário como ficou a nossa prova. Terceiro período, farmacobotânica e farmacognosia, 22 de abril. Não é isso mesmo? Vocês já tinham conferido isso lá? Sim. Bom, o que vai cair na nossa prova? Os slides das aulas e as aulas síncronas aqui e também a atividade avaliativa, que eu vou postar para vocês até segunda-feira, tá? Até segunda-feira eu já disponibilizo isso tudo para vocês aí. Beleza? Nós vamos basear, tá? Nosso estudo nisso aí, viu, pessoal? Claro que as unidades avaliativas, as unidades de aprendizagem são importantes, mas a gente foca, tá? A nossa prova no material aqui de aula, tá? Então, peguem os slides, as aulas e podem estudar para a prova por aqui. Beleza? Então, vamos lá, de onde nós paramos. Na aula passada, não deu tempo de encerrar, mas a gente chegou bem no finalzinho aqui dessa aula sobre açúcares de importância farmacognóstica, polissacarídeos, né? Daí eu cheguei até aqui. Falamos sobre amido, celulose, né? Substâncias poliurônicas. E aí nós entramos aqui nos exemplos e nas espécies vegetais. Hermínio, Sim? só uma dúvida. Eu fico nessa dúvida. Você falou semana passada do própolis. Própolis. A pessoa diabética, então, não vai poder tomar própolis? O própolis não tem teor de carboidrato como o mel, não, tá? Não tem açúcar como tem o carboidrato, não. Como tem Nossa, mel. fiquei nessa dúvida. O própolis tem outras substâncias, que são principalmente substâncias imunoativas, né? Que vão estimular o sistema imunológico, mas o própolis não tem teor glicídico como tem o mel, não. Porque o mel tem muito açúcar, né? Muitos açúcares, o própolis não. Sim. Beleza? Não tem problema não, pode tomar assim. Ah, sim. Ok? Ok. Alto teor calórico é só o mel, daqueles que a gente viu lá. Bom, exemplos aqui de gomas, então. São usados como laxativos, ligantes de comprimido, emulsificante, gelificante, suspensores, estabilizantes, espessantes. Vocês estão vendo aqui uma figura, provavelmente vocês já viram essas resinas que são formadas aí por exudatos que são extraídos de árvores, né, principalmente casca de árvore. Você risca o tronco, ela solta uma resina, né, um exudato que depois de seco vira essa resina e é muito usado na farmácia há muito tempo, beleza?
tem muita utilização na farmacotécnica, né? Durante o desenvolvimento de medicamentos aí, desde a era dos boticários. Goma arábica, um exemplo. Retirada, né, de uma planta chamada de acácia ou turca. Produto exudado do tronco de leguminosas do gênero acácia. Tem origem africana, possui principalmente ácido arábico, na forma de sais de cálcio, magnésio e potássio. Foi conhecido e o mercado de goma arábica começou quando a gente tem aí, né, esse conhecimento das expedições para a África, para a Ásia, né, das especiarias. Muita coisa veio da África e da Ásia, principalmente da Ásia, e que foi utilizado com fins farmacêuticos, ok? É utilizado ainda hoje, né? Até hoje na indústria farmacêutica. Quando fala assim especiarias, a gente lembra muito de temperos, né, da parte de gastronomia, mas a indústria farmacêutica também se beneficiou bastante dessa troca de informações, desse fluxo, né, de informações, produtos que vieram da África e da Ásia, ok? Quando pulverizada, ela é transformada em pó, apresenta-se branca, amarelada, formando a solução em 2 partes de água, viscosa, densa, fracamente ácida, e precipitável com álcool a 95%. Vocês já viram aquela cola dos Correios? Vocês já se perguntaram por que aquela cola do Correio é tão diferente? Você sabe do que eu estou falando? Aquela cola que fica lá disponível nos Correios ou não? Sim, é gosmenta. Ela é feita de goma arábica. Ela é uma cola diferente, não é uma cola da base de látex como a gente tem aí. Cola branca, né, que a gente compra. Ela é uma cola diferente justamente porque ela é mais antiga. Ela é uma cola tradicional. Acho que aquilo é um patrimônio histórico dos Correios, né? É uma cola feita à base de goma arábica. Não contém amido nem taninos. Contém diversas enzimas, como a gente vai estudar aí depois. Principalmente na utilização na tecnologia farmacêutica. Emoliente utilizado aí com diversas finalidades na manipulação e na indústria farmacêutica, tá? Principalmente aditivo em suspensões, emulsões, por produzir essa característica aí de gelificar, né? Formar géis, formar soluções viscosas, né? Goma dragante também é um exudato gomoso de espécies do astragalus, com a planta, né, uma espécie vegetal. Essa já tem origem na Ásia Oriental, do mesmo modo que a outra, que é a goma arábica. A goma dragante veio nessa... na verdade, foi um movimento grande, né, de descoberta dos europeus daquilo que tinha potencialmente valor terapêutico, valor culinário na África e na Ásia, né, no período das expedições, né? E a goma dragante veio também nesse momento, junto com a goma arábica. É utilizada até hoje. Então, observem quanto tempo a gente tem esses produtos tradicionais, né, na farmacotécnica. A goma exuda depois da planta ser machucada, né, riscada. Possui 30% a 40% de tragacantina, 60% a 70% de basorina, que são substâncias que são presentes ali. E vocês não têm que saber não, tá, pessoal? Se vocês perguntem aí, né? Não tem, é só para vocês conhecerem aqui a conformação química, a composição
química dessas substâncias, desses produtos, desses insumos farmacêuticos que a gente usa. Como eu disse, quando a gente for falar lá de óleo essencial, a gente frisa mais os marcadores, né? O mentol, azuleno, que tem nas plantas, tá? Mas o que não é tão importante nesse momento agora, quando a gente está tratando de polissacarídeos, tá? Com água forma mucilagem de elevada viscosidade. Vai ter característica de goma, mesmo de cola, né? Contém amido, então reage com iodo, aquela reação da amido com iodo. Sais minerais, essa já não contém enzimas. Usada aí no tratamento da prisão de ventre, agente de suspensão para pós insolúveis, faz com que os pós fiquem suspensos, sendo insolúveis, né? Emulsificante, adesivo, estabilizante de emulsões, emoliente, adesivo dental. Goma caraia, é uma chamada também aí de indiana ou de estercúlia, das espécies, né, retirada das espécies de estercúlia. Estão vendo que tudo isso é tradicional, é histórico aí na farmácia, ó, produzido na Índia, Paquistão e na África, é do mesmo momento da outra. A goma exuda após incisão ou queimadura, pouquíssimo solúvel em água, formando a suspensão de elevada viscosidade, que pode absorver 60 a 100 vezes aí o volume da droga seca pela absorção de água que ela, né, é capaz de absorver. Possui odor acético, né, tem cheiro de vinagre, contém taninos e sais minerais. A composição delas é muito diferente uma das outras, né? Esse exudato tem característica protetora para a planta. Então, quando a planta se machuca, quando ela é cortada, atacada por inseto, ela solta esse exudato aí, que tem substâncias que vão acabar afastando, né, insetos, impedindo o crescimento de fungos, bactérias, que poderiam prejudicar a recuperação da planta. Ok? É um remédio natural dela, vamos dizer assim. Uma maneira dela se proteger de injúrias, né? Usado no tratamento de prisão de ventre, formulações para emagrecimento, agentes para suspensões de emoções. Alguém tenta me explicar qual o fundamento, qual o mecanismo da utilização dessa goma caraia para o emagrecimento? O que vocês me dizem? Essa é boa, hein? Essa é boa? Olha só, a resposta está aqui, ó. Imagina, se você tomar 20 gramas de goma caraia e tomar água, ela vai virar uma massa com 100 vezes o volume da quantidade que você tomou. Então ela vai dar a sensação de saciedade, né? Quando ela cair lá no estômago, ela vai absorvendo água e vai inchando, e ela vai fornecer uma sensação de saciedade, e ela não tem muito teor calórico, né? Então é uma substância que não é calórica e que, pela absorção de água, ela se aumenta muito, né, de volume, fazendo com que o estômago sinta a sensação de satisfação, né? E saciedade. Mucilagens, produtos normais do metabolismo das plantas, pré-existentes já, ok? Não estamos falando de exudato, eles já são pré-existentes lá. Encontram-se nas mesmas espécies, nos mesmos tecidos, atuam como estoque de materiais, reservatórios de água, fonte alimentar ou protetores de sementes em germinação. A gente tem as mucilagens aí protegendo as sementes que estão em germinação. Quando secas, apresentam-se como substâncias amorfas e duras, porém, em contato com a água, incham e formam géis. Então, eles gelificam. Todo mundo conhece aí o mucilon, né? Que é uma mucilagem, se não me engano, produzida a partir de arroz.
que para sopinhas aí, para mingau, na verdade, né? Não é sopa, né? Para mingau de criança, né? Todo mundo deve conhecer sagu também, são carboidratos aqui nesse sentido. E nós já vimos alguns lá atrás, né? Como maisena, farinha de trigo, que gelifica, né? Na presença de água e com temperatura, principalmente. Dá para fazer mingau. Externamente atuam como emoliente, efeito suavizante e calmante sobre pele e mucosas e anti-inflamatórios. Alguém já viu colocar maisena, por exemplo, em assadura? Alguém já viu colocar maisena em assadura de criança ou de adulto mesmo? Não? Sim? Sim. Era um método aí, né? Uma prática de cura antiga. E justamente por essas características emolientes que eles têm, suavizam e acalmam. Pele, né? Pele. Serve para esses problemas dermatológicos aí, como atrito, urticárias, né? Assaduras. E também tem essa característica de ser anti-inflamatório. São antitussígenos, produzem uma película que protege a mucosa, acalma a inflamação, dor, irritação, atenuam espasmos e problemas aí de congestionamento das vias respiratórias, protege as mucosas do trato digestivo, também por essa característica de formar, né, propriedade de formar essas películas, e são laxativas mecânicas. Por quê? Porque absorvem água, possuem efeito lubrificante, facilita que as fezes sejam eliminadas, tornam as fezes mais úmidas, mais pastosas, facilitando a expulsão, em caso aí de prisão de ventre. A malva é essa plantinha aqui, folhas e flores da malva, encontradas no continente europeu, africano e americano, uma planta bastante difundida, né? Distribuída aí no globo. Além de mucilagens, possui taninos, óleos essenciais, antocianinas, apresenta propriedades emolientes, expectorantes, béquicas, anti-inflamatórias e adstringentes. Usado em gastrites, gastroenterites, gargarejos, tem não sei se tem ainda, né? Mas antigamente existia um medicamento, um colutório chamado Malvatricin. Existe ainda? Tem alguém aí que trabalha em drogaria? Tem ou não? Tem não, pessoal? Tem ninguém dessa turma que trabalha em drogaria, não? Malvatricin é um colutório bucal produzido a partir da malva, né? Dessa planta. E para bochechos, né? Para quadros aí inflamatórios, bochecho ou gargarejo. Quadros inflamatórios aí da cavidade oral. Inflamatória adstringente também, né? Usado em gastrites, gastroenterites, né? Já passei isso aqui para vocês. Gargarejos, enxágues para a boca, como esse Malvatricin. Externamente em compressas e preparações para a pele. Erupções, furúnculos e úlceras na pele. Linho, né? A gente chama no Brasil de linhaça, né? A semente aí de linhaça. É muito usado hoje, porque uma das características da linhaça, por ter mucilagens, é a capacidade de reter, de absorver a água e aumentar o seu tamanho. Então, isso ajuda na saciedade. Então, muito comum vocês verem a farinha de linhaça adicionada aí em alimentos para aumentar a saciedade, né? Quando mergulhadas na água, as sementes incham e se recobrem de mucilagem abundante. Vocês já viram? Alguém conhece farinha de linhaça? Sim. Vocês já viram como é que você deixar ela ter contato com a água, o tanto que ela incha e vira um gel? Aquilo no estômago gera a sensação de saciedade, né? O estômago entende que está satisfeito, que você comeu muito. E aí manda a resposta para o cérebro, para você parar de comer, que você já está satisfeito, né?
Possui mucilagens neutras e ácidas, óleos fixos, proteínas e glicosídeos cianogenéticos. Internamente, ingerem-se as sementes com água abundante em prisão de ventre, porque vai aumentar o volume das fezes pela absorção de água. E aí, como do mesmo modo que as anteriores aí que eu falei, torna as fezes mais fluidas e facilita a expulsão, né? Externamente se usam sementes moídas da farinha de linhaça em cataplasmas emolientes e para tomar também. As pessoas fazem uso oral também da farinha. Oi? Ela é parecida com a chia? Ela é bem parecida com a chia. Já A chia comi também, muito. a chia também é a mesma coisa. A chia, você já viu como é que ela incha quando você põe ela em contato com a água? Geralmente eu coloco no iogurte. Todas essas... A chia já não precisa de fazer a farinha com ela, porque ela é uma bolinha muito pequenininha, né? Já é miudinha. Sim. Uma sementinha pequenininha. Mas o objetivo é o mesmo, é você tomar ela, inchar no seu estômago e produzir a sensação, né, de saciedade. E aí as pessoas param de comer, né? Plantago, tem um medicamento aí, né, com o nome dela, Plantago ovata, que é muito variada em função da espécie, localização aí, diversas espécies aí distribuídas em, né, diversos locais do planeta. As folhas contêm mucilagens, flavonoides, principalmente mucilagem. As folhas externamente usadas como emoliente, cicatrizante, anti-inflamatório e internamente como expectorante béquico e laxativo, né? Tudo relacionado aí a suas características e a utilização medicinal da mucilagem, né? Ninguém perguntou, mas todo mundo sabe o que é o termo béquico. Quem sabe me dizer? Alguém consegue? Está relacionado com o expectorante, né? Béquico combate a tosse. O expectorante normalmente ajuda mesmo a combater a tosse, né? As sementes são principalmente utilizadas como laxativas. A Plantago ovata, aí, que é a mais comum. Pectinas, então nós temos gomas, mucilagens, pectinas, macromoléculas glicídicas constituintes da lamela média das paredes celulares vegetais, abundante em frutos, principalmente fruto cítrico. Frequente em frutos imaturos, gerando rigidez. Com a maturação, eles são degradados a açúcares e ácidos, eles amolecem. Então, as laranjas e os limões mais verdes são mais durinhos. A partir do momento que eles amolecem, né, que eles amadurecem, eles ficam mais amolecidos. Apresentam-se grandes capacidades retentoras de água, facilmente gelificáveis, ligam-se cátions e ácidos biliares, absorvem águas, moléculas orgânicas, ácidos biliares, colesterol, compostos tóxicos aí, então funcionam como hepatoprotetor, né? E reduzem o colesterol. Regulador do sistema gastrointestinal, são antidiarreicos, protetor da mucosa digestiva. Obtida industrialmente como subproduto da indústria de limão e maçã, sumo de limão e maçã. São emulsificantes e gelatinizantes. Beleza? Dúvida sobre a nossa encerramento da nossa disciplina aqui, da nossa conteúdo de açúcares de importância farmacognóstica, polissacarídeos, farmacêuticos ou não? Não? Bom, eu não sabia se ia dar tempo da gente começar hoje flavonoides, mas nós temos um tempinho ainda, né? Eu já até disponibilizei esse slide para vocês lá, tá? Vamos começar essa parte da matéria para a gente aproveitar o tempo que a gente tem aí. Bom, vou falar de um outro grupo de substâncias muito interessantes, muito conhecidas também, chamadas de flavonoides. Responsáveis pela cor de vegetais,
variando aí do branco até o púrpura. Então, branco, vermelho, amarelo, verde. A gente faz uma prática de flavonoides com pimentão, né? Você tem pimentão verde, tem pimentão amarelo, tem pimentão laranja, né? Tem vermelho, tem cores diferentes. A gente consegue fazer a extração, identificar qual flavonoide está presente ali. Tem até o púrpura ou azul, né? Tem flores aí que tem coloração azul. Não é muito comum, né? É difícil de encontrar uma coloração azul natural que sirva até mesmo para a gente utilizar como corante natural de alimentos. Normalmente o que a gente vê de corante em alimento azul, ele é artificial, não é natural. Mas nós temos uma planta chamada de feijão borboleta, provavelmente vocês não conhecem, né? Que gera uma florzinha azul chamada de clitória. E essa planta, essa florzinha é utilizada para a extração do flavonoide azul, que é utilizado como corante natural. A dificuldade é que a extração é difícil e o composto é instável. Ele muda de cor muito rápido. Então, estabilizar ele na cor é bastante complicado. Tô falando dela aqui, podia ter colocado uma imagem, né? Deixa eu colocar uma imagem para vocês. Às vezes algum de vocês conhece. Só um pouquinho, eu vou tirar esse compartilhamento. Eu quero mostrar para vocês aqui direto da internet. Alguém conhece essa planta? Essa flor? Ou não? Ninguém? Eu acho que eu já vi, tem certeza. Olha só, ela dá assim, é um feijãozinho, né? Chamado feijão borboleta. A planta chama Clitória ternatia. É uma punk, a gente chama aí de planta alimentícia não convencional, né? E dá uma olhada dá uma olhada nesse aqui, ó. Tá vendo? Olha, vocês conseguem ver, é um corante natural, ó. Colore pratos aí na gastronomia. E a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, tenta retirar esse corante natural. Observem aqui, ó. Ela fica tanto de azul a um roxo. Até que o roxo é mais comum na natureza. Mas o azul, nessa coloração que vocês estão vendo nesse prato, nessa coloração, né, é um pouco mais difícil porque ele é instável. Dá uma olhada aqui, ó. Então, assim, tenta-se utilizar esse corante aí. Beleza? Coloquei a florzinha aí porque eu tinha certeza que alguns de vocês podiam não conhecer pelo nome, mas vendo a florzinha ali é mais fácil a gente saber, né? Facilmente encontrado nos vegetais, frutas, legumes, sementes, grãos, nozes, chá, alimentos como vinho, tinto, chocolate. Todos têm muito flavonoide. São tolerantes a altas temperaturas, não são destruídos com aquecimento. Mais de 8.000 flavonoides já foram identificados em plantas vasculares e variam quanto tipo e quanto a qualidade. Então, a quantidade e a qualidade de flavonoides são diversas. Foram descobertos em 1930 por um bioquímico húngaro que extraiu a citrina da casca do limão, a casca do limão siciliano, e percebeu nessas substâncias capacidade de regulação de permeabilidade dos capilares. Então, já extraiu o flavonoide e já começou a utilizar com finalidade terapêutica. Aqui um aspecto químico, uma estrutura molecular padrão de um flavonoide. Claro que eles mudam entre si. Cada flavonoide vai ter uma composição química diferente, mas tem um padrão molecular parecido. Importante classe de polifenóis, que é essa questão. Ó. Isso aqui é um polifenol, isso é um polifenol, isso é um polifenol. Né? É um grupo, olha só, um anel benzênico com hidroxilas. Esse, olha, tem duas hidroxilas, três, né? São polifenóis. Tem vários, né, fenóis aí. Presentes entre os metabólitos secundários dos vegetais, um ou mais núcleos aromáticos contendo substituintes, hidroxilados, como vocês viram aqui, um monte de hidroxila, ou derivados funcionais aí, pode ser cloreto, flúor,
iodo, nitrato e por aí vai. Tem os radicais, ó, R3, R4, né? R1, R2, R3, R4 aqui. Constituindo característica geral dessa estrutura molecular. Constituindo de 15 átomos de carbono, podem contar, são 15, arranjados em 3 anéis, C6, C3, C6, contendo 2 anéis fenólicos substituídos, aqui A e B, e um pirano, que é a cadeia C, acoplado ao anel A. Os anéis A e B são hidroxilados, tem hidroxila aqui nesses radicais, R1, R2, aqui, R3, podem conter substituintes metoxílicos também. Exemplos: chalcona, flavanona, flavanonol, flavona, antocianidina, flavantresol, isoflavona, flavonol. Alguém conhece alguma dessas substâncias? Aqui está mostrando esqueletos básicos de flavonoides. A isoflavona é retirada da soja, né? Utilizado aí para reposição hormonal de mulheres na menopausa, climatério e menopausa. E aqui só um exemplo para vocês, ó, flavona, flavonóis, chalcona, são parecidos, né? Beleza? As moléculas são bem semelhantes. Porque esses grupos, flavonoide, taninos, que a gente vai estudar, eles são produzidos por vias semelhantes nas espécies vegetais e acabam tendo as moléculas também semelhantes, né? São grupos de plantas que produzem grupos de substâncias que são chamadas aí de acordo com a classificação, né, em flavonoide, em tanino, e essas moléculas têm semelhança estrutural. Os flavonoides de origem natural apresentam-se frequentemente oxigenados. Um grande número encontra-se conjugados com açúcares. Esta forma chamada conjugada recebe o nome de heterosídeo flavônico. O metabólito sem o açúcar recebe o nome de genina. Aqui tem exemplo de laranja das diversas cores, aí, limão, cacau, romã. Geninas são fracamente solúveis em água. Os heterosídeos são solúveis em água. Frutos, principais fontes aí: uva, cereja, maçã, groselha, frutas cítricas, entre diversos outros. Hortaliças: pimenta, pimentão, tomate, espinafre, cebola, brócolis, entre mais outros aí também. Aqui, principais fontes com grupos, componentes e fonte alimentar. Ó. Flavonas, grupo, componente: apigenina, da casca de maçã, crisina, de cereja, campiferol, de brócolis, luteolina, de pele de frutas, miricetina, de cranberries, framboesas, né? Rutina, da uva, cibelina, de alface, e a quercetina, de oliva e de alho. Oliva, azeitona, né? Flavanonas, fisetina, de frutas cítricas, e esperetina, narigina, narigenina e taxifolina, de peles de frutas cítricas. Catequina, catequina no vinho tinto, epicatequina e epigalocatequina galate, de chás. Depende do chá, né? Mas são todos não. Antocianinas, a cianidina de cereja, delfinidina de uva, ok? Peonidina de morango, ok? Só para vocês verem aqui a variedade de grupos, de componentes e as fontes alimentares padrão. Propriedades físico-químicas: absorvem luz ultravioleta, reagem, né? E aí acaba dando para você fazer, por exemplo, a cromatografia, ó, e identificar grupos de flavonoides. É isso que a gente faz lá na aula prática que eu falei, que a gente usa o pimentão. A gente faz uma cromatografia em papel e tem esse padrão assim, tem bandas coloridas. Aí você consegue ver aqui, por exemplo, de uma cor, de um corante vermelho que você tira de um pimentão, você tem diversas cores ali, porque você vai separando as cores assim. Okay? Vamos fazer isso ainda, né? Vamos fazer isso ainda, que as nossas aulas vão voltar em breve aí. Joia? Pessoal, eu vou parar aqui. Eu não vou entrar aqui em metabólitos secundários flavonoides, não, porque eu não quero parar isso no meio, tá? Vou dar um tempo para vocês aí, beleza?
Próxima aula a gente volta. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem questionar, alguma dúvida, pergunta sobre prova, atividades, matéria, está no AVA, no Saga, aproveitem esse momento. Alguma questão? Termino. Sim. Sobre a unidade do AVA, a última principalmente, eu achei bem complexo, eu achei bem confusa os conteúdos. O AVA, as disciplinas do Saga, elas são padronizadas, né? O que isso quer dizer? Elas vêm feitas, elas são produzidas lá e vêm para a gente. Uma aluna me perguntou isso hoje, de outro período. Bom, é importante vocês aprofundarem. Sabe como funciona? Se a gente tivesse em sala de aula, eu falaria assim, estudem pelos slides que eu dou em sala, pelas aulas que a gente tem e pelas atividades avaliativas. E se você tiver um tempo, quiser aprofundar, você estuda em um livro. Na farmacognosia, é um livro que chama Farmacognosia da Planta ao Medicamento. As unidades de avaliativa, as unidades de aprendizagem, do Saga, elas são essa parte aí, de dar uma aprofundada, o que está aí no livro para vocês lerem. Então, é importante as unidades de aprendizagem? São, não posso dizer que não é, mas são mesmo mais aprofundadas para vocês terem a oportunidade de irem mais a fundo na disciplina. Nunca numa aula, numa disciplina, que seja remota, que seja presencial, a gente consegue abordar tudo que tem no livro. O livro de farmacognosia é desse tamanho, né? Mesmo se a gente estivesse em sala de aula, de forma presencial, a gente não vê tudo. Claro que a gente seleciona o que é mais importante, que é o que estão nos slides. Então, assim, as atividades do Saga, que estão lá no AVA, não são cobradas acerto. A gente não vai avaliar vocês. Tem uma nota lá, né? Mas é uma nota de acerto e erro de vocês aí, que vocês já viram no período passado, que é acerto e erro para você acompanhar o seu desempenho. Não é aquela nota que você vai receber do professor. A gente vai dar nota de acordo com a sua participação, né? No AVA, baixar os slides, entrar na aula ou assistir a aula depois. Então, ponto, né? Essa parte. Nota de atividade, vocês não se preocupem que isso não vai influenciar, se vocês acertaram ou erraram lá. Agora, para a prova, vocês vão estudar só os slides e as nossas aulas aqui, entendeu? Foi a Samara que perguntou? Entendi. Foi a Sim, Lilian? Foi a Samara, obrigada. né? Entendeu, Samara? As unidades de aprendizagem são para aprofundar mesmo. É importante vocês lerem, é importante vocês entenderem, porque, assim, não quer demais, né? A gente saber aí, né? Se você tivesse na biblioteca, às vezes é claro que não são todos os alunos, mas alguns pegam um livro, estudam, questionam a gente sobre alguma coisa que a gente nem discutiu em aula. Mas para a prova, é o nosso slide e a nossa aula. Não se preocupa Entendi. Era isso que eu queria saber mesmo. Não se preocupa com o Saga para a prova, tá? O Saga é para vocês aprofundarem aí no conteúdo, beleza? Tá, ok, obrigada. Beleza, pessoal. Boa noite, bom final de semana para vocês. Nos encontramos aí na semana que vem de novo. Mais uma aula, né? Joia? Tchau, tchau. Boa Até noite. mais.